Olá pessoal, eu sou o Leandro Costa, aqui é o meu canal. Para quem já é inscrito, ajude-nos a divulgar. Para quem ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber os novos futuros vídeos. Hoje eu vou falar sobre o leilão da SEDAI. Para quem não sabe, é a empresa pública que presta o serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto na região metropolitana do Rio de Janeiro, capital, Baixada Fluminense e outras cidades. Essa empresa, no caso, estaria sendo leiloada para pagar uma dívida que o governo do estado tem com a União e tirar o estado assim do plano de recuperação fiscal. Mas antes, eu queria falar sobre a questão da CPI do Covid, né, digamos assim. E a suspeição, a dita suspeição do senador Renan Calheiros. Que, se nós fizéssemos aqui um paralelo, né, uma analogia com a questão do direito processual, seja civil, seja penal, mas a questão é, se formos traçar um paralelo, a suspeição é quando você vê que o julgador, ou o promotor, no caso, ele tem alguma relação com as partes que pode influenciar nesse julgamento, ou seja, pode tirar a imparcialidade do juiz. Só que no caso, quando essa relação é objetiva, pai, filho, esposa, né, mãe, nesse caso, o que acontece é o seguinte: no caso do juiz, no caso do promotor, ele é impedido, ou seja, não cabe nem discussão. E aí nós estamos diante da possibilidade de um senador, através de uma CPI, investigar o próprio filho que é governador de um estado. E aí, vou colocar aqui uma pergunta, né, já com a resposta, mas a pergunta que eu tive acesso numa rede social, não vou colocar o nome do autor, porque eu não pedi a ele para falar, então só vou colocar a pergunta, que ele fez a seguinte colocação: e se Flávio Bolsonaro, que é um senador, estivesse como relator ou presidente dessa CPI, o que estaria acontecendo hoje? E eu posso afirmar com toda certeza que nós teríamos a mídia dando chiliques em relação à suspeição dele, teríamos inúmeros especialistas falando sobre a impossibilidade do filho investigar o pai, mas parece que o pai investigar o filho pode, ou seja, dependendo do lado pode. Nós teríamos inúmeras ações, inclusive no STF, de partidos aí que se dizem defensores, né, digamos, não só dos direitos humanos, mas de toda a ordem jurídica, né, da democracia, que estariam entrando com ação para tirar ele, que eu até acho correto que ele não participasse, né, que não seja o relator, nem presidente dessa comissão. Mas esses partidos dormem, no caso do Renan Calheiros. Eles nada o fazem. Partidos, inclusive, que querem impugnar mandato de mulher porque o partido não cumpriu a cota, ou seja, a cota que era para dar acesso às mulheres ao legislativo, cota essa que eu não concordo, acho absurda, tá? Porque o direito de votar tem que ser superior ao de ser votado, mas enfim, a cota de mulheres no partido que seria para dar acesso às mulheres na política, e quando uma mulher entra, eles querem impugnar o mandato de uma mulher com base nessa cota, ou seja, no não cumprimento da cota. Enfim, mas em relação a tudo isso, a gente tem certeza que estaria uma guerra se fosse o outro lado que colocasse ali, no caso, o filho do presidente nessa CPI. Mas como é uma CPI, assim como outras tantas investigações que nós já tivemos no Brasil, que são investigações com relatório pronto, né? É aquela que o relatório já está sendo combinado bem antes da investigação começar, e a gente viu isso na CPI das fake news, né? Que não chegou a lugar nenhum justamente porque que foi comprovado que disparo era feito por um lado, que tinha fake news muito mais de um lado, né? E esse lado, que era quem estava com as rédeas da CPI, da CPMI, né, que era uma comissão mista, simplesmente transformou em pizza, porque o objetivo era pegar o lado do presidente, e não conseguiram. Não provado contra o presidente, simplesmente ignoraram tudo que o outro lado fez, que a oposição fez. Enfim, e é o mesmo destino que essa CPI aí terá. Vai tentar acusar o presidente a qualquer preço e simplesmente vai ignorar governadores e prefeitos. Mas vamos torcer para a Polícia Federal trabalhar aí e pegar quem realmente desviou. Falando então da questão da SEDAI, que seria leiloada para pagar uma dívida com a União, e se tiver algum restante, ficaria para os cofres do estado do Rio de Janeiro, muitos dizem que isso aí vai entregar a SEDAI para iniciativa privada, isso é ruim, a SEDAI é nossa. Então, olha só, se a SEDAI é sua, a primeira coisa que você tem que entender é por que você está bebendo essa água com gosto de merda há mais de um ano. Tá? Por que você está tendo um serviço tão ruim?
Se o saneamento é importantíssimo, por que ele não está sendo feito? Porque tem um montão de gente sem saneamento básico, inclusive nas regiões atendidas pela SEDAI. A Baía de Guanabara é quase que uma fossa. E a SEDAI é nossa. Ou seja, se a SEDAI é minha, eu quero mais é que venda, porque ela não está me dando nada de bom. Muito pelo contrário. Outros vão dizer o seguinte, mas esse dinheiro vai ser mal usado. E isso tem que ser fiscalizado pelo Ministério Público, pela Assembleia Legislativa, por todos os órgãos capazes, Tribunal de Contas, ou seja, se sobrar algum dinheiro para o governo do Estado, fiscalizem onde ele vai ser usado. Até porque o Estado deve tanto, porque no passado não teve fiscalização, porque houve uma farra com o dinheiro público. Esse foi o passado do Estado do Rio de Janeiro, e que agora a SEDAI está sendo usada para pagar essa dívida. Mas, em relação ao serviço, vai ser um serviço excepcional? O serviço vai ser maravilhoso? Não. Não esperem isso. Porque nenhuma empresa, que aí no caso vai ser uma empresa privada, né, concessionária, que tem um monopólio, presta um serviço bom e de qualidade. É só pegar no mesmo estado a Light e a Enel. São empresas privadas que prestam um serviço horrível. O serviço delas é horrível. Mas, porque tem um monopólio. Se você pudesse escolher entre 4 operadoras de serviço de energia, com certeza o serviço seria bem melhor. Assim como se você pudesse escolher entre 20 operadores de telefone, 30, 40, com certeza o serviço de telefonia seria melhor. O serviço de internet seria melhor. Hoje a gente é preso em praticamente 4 empresas, há sim um cartel. E se nós tivéssemos a liberdade de ter 50, 60, 200 empresas, melhor, porque a concorrência faz o serviço melhorar e o preço baixar. Na mesma conta, a gente pode colocar a concessionária de energia. Se você tiver a possibilidade de escolher entre 10 empresas de energia, vai ter um serviço melhor e mais barato. Então a SEDAI, com o monopólio que ela tem, ela não vai prestar um serviço de qualidade. Ela não vai prestar um serviço barato, porque ela tem monopólio. No entanto, vai ser muito mais fácil você lidar. Hoje você vê a Light, com todas as dificuldades, a Enel, ela não vai falar para você que a dívida está presa ao imóvel. E quem nunca ouviu isso da SEDAI, sabendo que não é. A dívida da SEDAI não está presa ao imóvel, ela é de CPF, ela é dívida de consumo, ela não é igual ao IPTU. Para quem estuda direito, não é uma dívida própria de renda, a gente sabe disso, a gente tem certeza disso. Mas muitas vezes a gente tem que explicar ao funcionário da SEDAI que é uma empresa pública, sim, mas é uma pessoa jurídica de direito privado. Só que a SEDAI muitas vezes quer atropelar isso. Como ela tem um monopólio, muitas vezes ela atropela isso. E se a pessoa não for esclarecida, ela vai atropelar com certeza. Logo, para servir de cabide de emprego, porque com certeza tem gente na SEDAI que não deveria estar ali, que nenhuma empresa contrataria. Se servir de cabide de emprego, se for para servir uma água de péssima qualidade, que é pelo menos no último ano é o que a gente tem visto, um saneamento básico horrível e não traz nenhum benefício para o povo do Rio de Janeiro, por que diabos manter isso aí como público? Vende. E se ela trabalhar mal, passa para outra. E assim vai. É assim que tem que ser feito. Não adianta ter uma empresa pública para chamar de sua se ela só te causa problemas. Essa é a verdade. Se você é obrigado a ir na base do correio para tirar a encomenda porque eles não entregam na sua casa, e a outra empresa entrega, para que chamar de sua? A gente tem que se desapegar de certas coisas, porque não tem o porquê. Então, gente, a SEDAI tem que ser vendida sim. A SEDAI tem que ser vendida sim. Infelizmente, determinadas empresas públicas servem só para prejudicar o cidadão. E o dinheiro que seja fiscalizado para ser bem aplicado, que seja tratado com a seriedade que nunca foi, o Estado do Rio nunca teve essa tradição de tratar dinheiro público com seriedade. Não vou dizer nunca, né? Porque lá, bem antes de eu nascer, pode ser que sim. Mas eu nunca vi. Então, se tratar com seriedade, se tratar com responsabilidade, se sair do plano de recuperação fiscal, quem sabe o Rio de Janeiro anda. Só que vai ficar difícil sair, ainda mais com esse isolamento que só está quebrando cada vez mais as empresas. Valeu, pessoal, e ajudem a divulgar o nosso trabalho.